Vingança doce contra uma esposa infiel e o amante. Vou começar esta história quando tudo começou muitos anos atrás. Trabalho na indústria de manufatura como engenheiro. Às vezes, trabalhamos longas horas durante paradas ou desligamentos de linha na fábrica. Este desligamento específico começou em uma sexta-feira, e na noite anterior foi a noite das meninas. Eu acordo às 3 da manhã, e minha esposa não está em casa. Eu imagino que ela tenha bebido demais na noite anterior, então ficou na casa da melhor amiga dela. Eu pego meu filho, 4 anos, com seu cobertor e vou para a casa da amiga dela. Chego lá, o carro dela está na garagem. Eu bato na porta, e a amiga dela atende. Por que você está aqui? Eu disse que tinha que ir trabalhar e pedi para ela colocar meu filho ao lado da mãe até ela acordar. Ela disse que sua esposa não estava lá. Eu olhei para ela e apontei para a garagem, dizendo que o carro dela estava ali. Ela ficou em silêncio. Pedi se ela podia cuidar do meu filho. Eu precisava ir trabalhar, mas voltaria em breve. Agora minha mente está acelerada. Noite das meninas, a melhor amiga dela não estava incluída, não faz sentido, mas eu encontrarei respostas. Chego ao trabalho e digo ao meu gerente que tenho alguns problemas pessoais e preciso sair. Ele diz que se eu sair, serei demitido. Então eu espero até que o departamento de recursos humanos abra às 8 horas. Falo com o gerente de RH, dizendo que preciso entregar minha renúncia, depois explico a reunião que tive com meu gerente. O gerente de RH diz que você tem 45 dias para resolver as coisas, não se preocupe com seu gerente, eu cuido dele. Ao sair da fábrica, recebo uma ligação da minha esposa. Minha primeira pergunta é: onde você está? Ela ficou em silêncio a princípio, mas quando disse que precisávamos conversar, meu estômago afundou. Perguntei se ela tinha me traído. Houve silêncio, depois choro. Minha resposta foi: sua p***, você melhor ficar longe de mim, vá para casa, pegue algumas coisas e vá embora. Se você se aproximar de mim agora, pode não sair viva. História longa, ela estava saindo e dormindo com esse cara há meses. Depois do nosso divórcio, ela se casa com esse cara. Quanto ao meu filho, ela era uma boa mãe, e nós fizemos um bom trabalho criando. Avance 10 anos. Há uma batida na porta da frente. É minha ex, e ela conhece minhas fraquezas. O olhar travesso de bibliotecária, com uma saia justa, meias, ligas e saltos. Devo admitir que ela parecia bem. Bem, não demorou muito para tê-la de 4, ouvindo seus gemidos e vendo sua mão com a aliança de casamento que o canalha comprou, agarrando os lençóis. Eu sabia qual era o plano dela. Como engenheiro, seu salário aumenta consistentemente, e eu estava me saindo bem. Ela queria voltar, mas eu a arrastei por anos antes de dizer a ela que nunca voltaríamos. Ela estava me traindo, e eu nunca poderia confiar nela. Me expus porque estava sendo estúpida. Fundo, isso é bastante complexo. Eu venho de um contexto religioso muito conservador. Meus pais são da Argélia, e eu sou Kabila, um grupo de berberes, nos chamamos de Amazigh ou Imazighen, um dos povos indígenas do norte da África. Cerca de 2 anos atrás, perguntei ao meu pai se ele é agnóstico. Ele é, embora minha mãe seja religiosamente conservadora e muito arabizada, ela tolera o agnosticismo dele, contanto que ele finja. Nunca acreditei no Deus ou na fé deles, mas escondi isso. Não disse ao meu pai que não era crente na religião deles. Situação: recentemente, encerrei uma chamada no Zoom com meu pai. Ele começou perguntando se eu estava sozinho, o que imediatamente me deixou nervoso. Disse que havia colegas de casa por perto, mas não comigo. Ele disse que estava sozinho em casa. Então, disse que queria me perguntar algo. Me preparei, esperando que a pergunta fosse sobre religião. Eu finjo não ter uma webcam funcional quando eles ligam, para não precisar esconder coisas no meu quarto. Antes de ir para a universidade, comecei a recusar falar em árabe e mencionei coisas pró-berberes. Eu esperava essa pergunta do meu pai. Em vez disso, ele perguntou se eu era lésbica. Eu não soube como responder, congelei e não disse nada.
Ele tentou me assegurar que não estava bravo. Eu não confirmei, fiquei em silêncio. Nem sabia o que dizer para mudar de assunto. Apenas pensamentos corriam pela minha cabeça. Não consigo entender como diabos ele descobriu. Eu também estava no Zoom, com medo de que ele estivesse gravando. Ele continuou pressionando a questão, e eu surtei. Eu disse para ele me deixar em paz, não fui gentil, e desliguei. Não sei o que fazer. Ele tentou me ligar e enviou uma mensagem pedindo desculpas, mas basicamente me expus da pior maneira possível. Nem sei por que reagi assim. Minha namorada está vindo aqui em breve. Estou com medo porque ainda dependo deles, tenho contingências em vigor, como saber como declarar o afastamento para fins universitários, e trabalhei nas férias de verão, então tenho economias. Não sei o que fazer, se devo ligar para ele de volta ou esperar um pouco. Se minha mãe descobrir, ela tentará tornar minha vida um inferno, se a família dela descobrir. Nem quero pensar no que estariam dispostos a fazer. Após a universidade, o plano era mudar para um endereço que eles não conhecem e revelar tudo antes de cortar o contato. Estou com medo. Atualização. Então, depois que minha cara metade veio, conversamos, me acalmei e liguei para meu pai de volta. Fico feliz por ter feito isso, embora não tenha sido totalmente uma boa notícia. Ele acha que ele e minha mãe estão caminhando para uma crise em seu casamento. Sinto-me mal porque uma parte de mim queria isso, perder meu pai sempre seria mais difícil para mim. Ele disse que não foi apenas uma coisa que o fez perceber, foram muitas coisinhas que ele notou ao longo dos anos. Ele disse que se a mãe notasse e ficasse com raiva, ele não a teria deixado fazer nada se chegasse a isso, mas ele ficou feliz por eu ter sido discreta. Liguei minha webcam para que ele pudesse me ver novamente, minha bandeira do orgulho e bandeiras Amazigh ao fundo. Ele se desculpou por não me ensinar o Kabila quando eu era criança. Ele entende que eu preciso estar pronta primeiro, assim como ela, mas espera conhecer minha namorada um dia. Eu disse a ele que também gostaria disso, assim como ela. Eu disse a ele que queria que ele me chamasse pelo meu novo nome Kabila agora, não o antigo árabe que me deram quando estamos só nós dois, e ele pediu um tempo para se acostumar com isso. Eu concordei. Finalmente, ele me perguntou sobre religião. Não contei a ele sobre minhas crenças, meu pequeno altar para Tani não estava à vista. Eu disse a ele que estava planejando fazer tatuagens tradicionais. A única solicitação dele foi para eu não fazer tatuagens faciais, costumava ser muito comum entre as mulheres berberes. Eu concordei. Confirmei que não acreditava na religião deles, que não me vestia de maneira que minha mãe considerasse apropriada, que bebia ocasionalmente e que não pratiquei o jejum este ano. Ele ficou bem com isso, ele quebra o jejum quando não está perto da mãe e bebe, o que eu já sabia. A única coisa que o deixou um pouco chateado foi que destruí a cópia do texto sagrado que me deram. Ele disse que isso deixaria minha mãe absolutamente furiosa, mas entende se isso era algo que eu precisava fazer. Ele pareceu bastante impressionado quando disse a ele que nunca acreditei. Ele prometeu falar comigo em Kabila o máximo que puder e me ajudar a aprender o idioma. Ele me disse que estava orgulhoso de mim, sempre esteve, e eu comecei a chorar feio. Eu me desculpei com ele por meu comportamento anterior e disse a ele que serei a melhor filha que eu puder ser. Estou tão feliz agora. Sinto como se um peso tivesse sido tirado de mim. Acho que, em algum nível, parte dele está aliviado que o casamento esteja desmoronando. Eu espero que sim. Eu disse a ele que o apoiarei da melhor maneira possível. Eu o amo tanto. Obrigada por me deixar desabafar meus medos iniciais. Eu sei que a religião a qual meus pais pertencem é bastante óbvia, sinto que é um pouco mais respeitoso com os membros queer que possam estar por aqui manter o nome dela fora do meu post.